Muito bem, hoje nós vamos estudar o Manual de Pontuação do AVA Colaborar com foco nos alunos de matrícula tardia de 2022, segundo semestre. E o que é a avaliação continuada? Essa aqui é a nossa metodologia, a avaliação continuada. É um método de avaliação que valoriza o seu esforço e desempenho ao longo do semestre. Além das provas, cada atividade que você realiza vale pontos, visando melhorar sua experiência de aprendizado e te ajudando a desenvolver bons hábitos de estudo. Então, essa aqui é uma forma, é uma metodologia que valoriza o seu esforço e seu empenho durante todo o semestre. Então, você, além das provas, você terá outras atividades que você estará realizando dentro da plataforma que também vale pontos. E para que isso? Isso visa melhorar a sua experiência de aprendizado e te ajuda a desenvolver bons hábitos de estudo. Então vamos lá. Nós temos duas formas de avaliação. Nós temos a avaliação tradicional, que é aquela que vem as notas no final do semestre. Como é que funciona por aí? Você estuda todas as disciplinas durante o semestre e lá no final do semestre você vai ter uma semana de provas. Então, nessa semana de provas, você vai realizar todas as provas de todas as disciplinas. E como é que funciona na avaliação continuada? É uma conquista de pontos durante todo o semestre. Já eu vou explicar para vocês como é que funciona essa pontuação e como você pode alcançá-la dentro da plataforma. Atividades que valem pontos são a prova da disciplina, a avaliação formativa e o engajamento AVA. Calma que eu vou explicar uma por uma para que você entenda. Também nós temos aqui as atividades transversais. Nós temos a produção textual, que pode ser PTG para os alunos do semipresencial, que é a produção textual em grupo, ou pode ser PTI, que é a produção textual individual para os alunos do 100% online. Também dentro das atividades transversais, nós temos a avaliação de proficiência, mas só para os alunos elegíveis. E essa aqui você não precisa se preocupar com ela já. Essa aí ela vem mais lá na frente e só para os alunos elegíveis. A pontuação disponível para as disciplinas regulares, teóricas e práticas funciona assim. Nível 1, você pode atingir até 12 mil pontos. Nível 2, também você pode atingir 12 mil pontos. Aí por que está separado aqui nível 1 e nível 2? Já vou explicar para vocês exatamente como é que funciona a pontuação do nível 1 e do nível 2. Apesar do total ser o mesmo, a forma de desenvolvimento é diferente. As atividades que geram pontos para as disciplinas são prova da disciplina, avaliação formativa, engajamento AVA e atividades transversais. São aquelas mesmas que nós vimos nos slides anteriores. Então aqui eu trouxe uma tabela. Essa tabela aqui vai te explicar exatamente qual é a pontuação que você alcançará dentro da plataforma. Para o pessoal do nível 1, a prova da disciplina vale 5 mil pontos. A avaliação virtual, que são duas, vale 1.500 cada uma, totalizando 3 mil pontos. O fórum vale 1.000 pontos e o engajamento AVA vale 3 mil pontos. O que é o engajamento AVA? É a pontuação que você recebe dentro da plataforma porque você realizou
todas as atividades disponíveis na plataforma. Então, porque você realizou essas atividades, você pode alcançar até 3.000 pontos. Olha só, então vamos ver aqui algo importante quando se fala do nível 1 e quando se fala de pontuação. Eu falei que a pontuação da prova máxima é 5.000 pontos. Mas aqui embaixo tem uma observação. O mínimo que você pode tirar na prova é 1.500 pontos. Caso você tire menos do que 1.500 pontos, você vai direto para a recuperação. E para você ser aprovado na disciplina, dos 12.000 pontos alcançáveis, você precisa de no mínimo 6.000 pontos. Porém, tem uma situação aqui. Você precisa dos 6.000 pontos, mas também você precisa dos 1.500 na prova. Ah, professor, então vai dar 7.500 pontos? Não. Você vai ser aprovado no momento em que você alcançar os 6.000 pontos, desde que a sua pontuação na prova seja 1.500 pontos. Caso não, você vai ser encaminhado para a prova de recuperação. Então, na prova de recuperação, você terá que alcançar também o mínimo de 1.500 pontos para ser aprovado. Caso você não alcance os 1.500 pontos, mesmo que você tenha 6.000 pontos na disciplina, você ficará reprovado, porque a prova é um critério de aprovação. Já já nós vamos falar mais profundamente sobre isso. Mas tem uma diferença aqui para os alunos de matrícula tardia. Você, neste momento, já deve ter perdido a primeira disciplina e a segunda disciplina. Daí você tem dois caminhos a seguir. Você pode excluir essas disciplinas e elas virão no próximo semestre, somando com as disciplinas do próximo semestre, ou você pode realizar essas disciplinas dentro deste semestre ainda. Você vai ter as avaliações substitutivas, que você vai poder realizar ao final do semestre. Você vai ter a segunda chamada de prova, que você também vai poder realizar ao final do semestre. A única coisa que você não consegue realizar mais é o fórum, porque o fórum, depois que ele fecha, ele não reabre. Então, você do nível 1, que é matrícula tardia, você que é calouro, você pode alcançar, sendo matrícula tardia, até 11.000 pontos dentro da plataforma. Quais são os critérios de aprovação? Eu falei que a prova é um critério de aprovação. Aqui está ela aqui, ó, prova da disciplina. Mas também nós temos a pontuação total, que eu também falei que são 6.000 pontos, e temos a frequência para os alunos do semipresencial. Vamos ver. Para ser aprovado nas disciplinas regulares, teóricas e práticas, você precisa de pontuação total, ou seja, acumular no mínimo a pontuação referente à média de 6.000 pontos, na soma de todas as avaliações, atividades realizadas no semestre. Então, você realizou a prova, você realizou as avaliações formativas, você recebeu a pontuação do engajamento AVA e você realizou as atividades transversais. Somando tudo isso, você precisa no mínimo de 6.000 pontos para ser aprovado. E aqui vem a observação da prova que eu já falei anteriormente. Atingir no mínimo 1.500 pontos na prova da disciplina. Aqui tem uma observação falando da avaliação de proficiência. Eu já falei para vocês que essa avaliação de proficiência vocês não realizarão de imediato. Ela só vem mais à frente em outros semestres, porém não é elegível a todos, então nem todos realizam. Caso você seja elegível à avaliação de proficiência, o critério mínimo passa a ser 200 pontos. Então a avaliação de proficiência
ela vale 1.000 pontos. Para você ser aprovado nela, você precisa alcançar pelo menos 200 pontos. Ah, professor, eu não alcancei esses 200 pontos. Não tem problema. Da mesma forma, você vai ser encaminhado automaticamente para a prova de recuperação da avaliação de proficiência. E outro critério de aprovação é a frequência. Os alunos do semipresencial precisam de pelo menos 50% de frequência no polo. Mas também os alunos que realizam aulas práticas, como os alunos de educação física, precisam estar presentes em 75% das aulas práticas. Então, como são 4 aulas por disciplina, em 3 você precisa estar presente para ser aprovado na disciplina. Se você tiver frequência abaixo de 75%, você ficará reprovado naquela disciplina da prática. Prova da disciplina, o que é? É uma avaliação aplicada no seu AVA para medir o seu aprendizado na disciplina. A prova é composta de questões objetivas de múltipla escolha. Então, a avaliação ela está sendo realizada dentro do AVA. Ela é muito semelhante às avaliações virtuais, às avaliações diagnósticas e às avaliações de aprendizagem. A metodologia é muito semelhante. Então, você realizará essa prova, que é critério de aprovação, como eu já disse antes. Disciplinas regulares teóricas e práticas. A prova da disciplina vale 5.000 pontos. Então, vamos reforçar aqui. A pontuação total da prova vale 5.000 pontos. Importante, lembrando que um dos critérios de aprovação das disciplinas regulares é atingir, no mínimo, 1.500 pontos na prova da disciplina teórica ou teórica prática, quando houver. Então, você precisa alcançar na prova 1.500 pontos. Ah, professor, alcancei os 1.500 pontos. E agora? Você já está dispensado daquela prova. Vai ter que buscar pelo menos 4.500 pontos dentro do seu AVA para que você some aos 1.500 da prova e você seja aprovado na disciplina. Avaliação formativa. São atividades que você realiza no AVA que compõem a sua formação. Existem 2 tipos de atividades formativas. São elas a avaliação virtual e o fórum. Vamos lá. Avaliação formativa. Nós temos a avaliação virtual e são 2 avaliações com 5 questões cada, que podem ser realizadas com consulta aos materiais didáticos disponibilizados nas web-aulas. Assim, a leitura atenta e a participação nas web-aulas são requisitos fundamentais para o seu sucesso na hora de realizar as avaliações virtuais. Então, eu sempre falo com os alunos que a avaliação virtual é para você alcançar pontuação máxima. Por que isso? Porque você pode consultar todo o seu material didático. Você tem o livro em PDF, você tem as web-aulas, você tem a teleaula, você tem as avaliações que você já realizou dentro da plataforma, que também pode cair na avaliação virtual. Então, você precisa alcançar essa pontuação máxima, porque a avaliação virtual ela só vai te trazer o conteúdo que foi dado. Nada que não foi dado estará presente em alguma avaliação virtual. Você que é de matrícula tardia, provavelmente você perdeu a AV1 e a AV2 de 2 disciplinas. Mas como eu já disse antes, por enquanto você não perdeu nada, porque lá dentro da sua disciplina você vai encontrar a avaliação virtual substitutiva 1 e a avaliação 2 substitutivas, que lá já estão as datas que você precisará realizar, mas lá para o final do semestre. Então você não perdeu ainda nada.
E o fórum? O fórum, da primeira e da segunda disciplina, você já perdeu, porque esse fórum não reabre. Então, em vez dos 12 mil pontos que você pode alcançar, você alcançará 11 mil pontos. E o que é o fórum? É um ambiente que proporciona interatividade com seus colegas da turma, professores e tutores. O objetivo é fomentar discussões a respeito dos temas das disciplinas que estão sendo cursadas. O fórum é aberto pelo docente responsável pela disciplina, que apresenta uma situação-problema e você pode se posicionar frente a essa situação utilizando o que aprendeu com os estudos dos materiais da disciplina e interagindo com seus colegas. A mediação é feita pelo seu tutor eletrônico e pelo seu professor à distância, incentivando e orientando a participação dos alunos frente às postagens de seus colegas de forma dinâmica e construtiva. O que é o fórum? O professor da disciplina vai abrir um tópico e todos os alunos precisam entrar naquele tópico, responder aquele tópico e também comentar as respostas de outros alunos, porque são muitos alunos cursando a mesma disciplina. Então, esses alunos todos estarão realizando esse fórum. E quanto mais participações, melhor. Já já nós vamos ver a pontuação do fórum e eu vou explicar para vocês por que quanto mais participações, melhor. A avaliação virtual. São duas avaliações valendo 750 pontos cada, ou seja, 150 pontos por questão, totalizando 1.500 pontos por disciplina. Isso aqui vale para o pessoal do nível 2 em diante. Os alunos do nível 1, os calouros, cada avaliação virtual vale 1.500 pontos. Então, cada acerto que você tem dentro da avaliação virtual, não importa se é a avaliação virtual 1 ou a avaliação virtual 1 substitutiva, elas têm as mesmas pontuações, cada acerto vai te render 300 pontos, que é o dobro do pessoal do nível 2. Então, se você tirar a pontuação máxima nas avaliações virtuais, você já alcança 3.000 pontos, porque são duas. E 3.000 pontos é a metade do que você precisa para ser aprovado na disciplina. Então, você que é aluno de matrícula tardia, não tem tempo a perder, não pode perder essa oportunidade, então realize aí, agende já vem tudo dentro da sua plataforma lá, as datas, para que você possa realizar dessas duas disciplinas que já passaram e realize já a da disciplina que está aberta. Então, entre lá e realize essa avaliação virtual. Também temos o fórum. Você poderá obter a pontuação de fórum realizando até 2 postagens e pode acumular até 1.000 pontos, mas não realize só 2 postagens. Realize várias, 6, 7, 8. Por quê? Cada postagem sua, cada resposta sua, vai valer pontos. Então, se você tiver respostas relevantes, você pode alcançar 1.000 pontos pela realização do fórum nessa disciplina que está atualmente aberta. Caso a sua resposta seja neutra, ou seja, uma respostinha mais ou menos, você pode alcançar 500 pontos nas duas. E se você der um Ctrl+C, Ctrl+V da internet, você não recebe pontuação, porque se configura plágio e plágio não é pontuado. Engajamento AVA. São pontuações que você conquista a cada atividade realizada no AVA. A realização das atividades a seguir geram pontos de engajamento. Web aula. São aulas disponibilizadas no AVA
elaboradas pelo professor especialista da disciplina, todos os professores são especialistas ou mestres nas disciplinas, com o objetivo de ampliar e aprofundar seu conhecimento. É um rico instrumento pedagógico que utiliza recursos ampliados, dialógicos e interativos para potencializar a construção do aprendizado. O que isso tudo aqui quer dizer? Quer dizer que a web aula é o seu material didático online, aquele material que fica disponível dentro da plataforma. Você precisa estudar esse material, você precisa ler esse material até o final, porque ele tem uma barrinha de completude e quando essa barrinha chega até o final, você recebe a pontuação de engajamento por ter lido o seu material didático. Também nós temos as teleaulas. São 4 aulas disponibilizadas dentro do seu AVA. Também você precisa assistir essas 4 teleaulas. Também tem uma barrinha de completude que poderá chegar aos 100% e chegando nos 100% você recebe a pontuação de engajamento por ter assistido a sua teleaula. Também nós temos a pré-aula. O que é pré-aula? São as avaliações diagnósticas. São questões preparatórias para o conteúdo que será exibido nas teleaulas, que devem ser realizadas antes das teleaulas. Aí você fala, mas professor, como é que eu vou realizar uma avaliação antes de assistir a teleaula, antes de ter o conteúdo? E é por isso mesmo que o nome é pré-aula, avaliação diagnóstica. É para fazer um diagnóstico do que você já sabe de antemão antes de assistir a teleaula. Então, essa realização aqui da pré-aula, da avaliação diagnóstica, ela não tem pontuação por acerto, mas ela tem pontuação por realização. Também tem uma barrinha de completude que quando você realiza, ela chega nos 100% e te dá a pontuação de engajamento. Também nós temos a pós-aula, que aí já é diferente da pré-aula. São questões que reforçam o conteúdo exibido nas teleaulas que devem ser realizadas após essas teleaulas. Então, a pós-aula, que é a avaliação de aprendizagem, você vai realizar após assistir a teleaula. Também não há pontuação por acerto, mas há a pontuação por realização. Há limite de pontuação? Sim. Cada atividade de engajamento possui um limite, que varia de acordo com as atividades disponíveis nas disciplinas que você está cursando. Acompanhe seus pontos de engajamento conquistados no AVA. O limite de pontos total de engajamento AVA varia conforme o nível da disciplina. Vamos lá. Como aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Pessoal do nível 1, que são os calouros, 3.000 pontos. Pessoal do nível 2, 1.000 pontos. Então, pessoal calouro ou o aluno que esteja ensalado junto com o calouro, depois eu explico melhor isso para vocês numa outra aula, receberá 3.000 pontos. E o pessoal do nível 2, 1.000 pontos de engajamento. Mas também não é nada que se jogue fora. 1.000 pontos só porque você realizou as atividades que é a sua obrigação, não é de se jogar fora. Atividades transversais. São atividades que, se realizadas no período letivo, valem pontos para todas as disciplinas regulares e práticas pedagógicas. Vamos ver. Produção textual. São trabalhos individuais ou em grupos resultantes das atividades de autoestudo. Porém, os alunos de matrícula tardia do nível 1 ainda não realizam essa atividade. Conforme também eu já falei antes, a avaliação de proficiência vocês não realizarão. E neste semestre, ninguém está realizando o desafio nota máxima.
eu trouxe aqui de novo a tabelinha para que vocês vejam como é que fica a pontuação das atividades transversais. Nível 1, não realiza produção textual, avaliação de proficiência, nem desafio nota máxima, como ninguém está realizando neste semestre. Pessoal do nível 2 já realiza a produção textual e, se for elegível, realiza a produção textual e a avaliação de proficiência com um mínimo de 200 pontos. Como funciona a segunda chamada? Isso aqui é muito importante para o aluno de matrícula tardia. Você pode realizar a segunda chamada se ausentar de alguma prova da disciplina ou na avaliação de proficiência. Então, se você estava elegível para avaliação de proficiência ou faltou alguma prova da disciplina, você pode solicitar a segunda chamada de prova, que é o caso do pessoal de matrícula tardia. Só será possível realizar a segunda chamada caso você solicite no AVA no prazo limite de 48 horas antes da semana de provas da segunda chamada. Consulte a data no calendário acadêmico disponível no AVA. Então, olha só, não se atente a esse limite de 48 horas antes da semana de prova. Vá lá e solicite imediatamente. Se você decidiu não excluir essas disciplinas, vá e solicite a chamada de prova, a segunda chamada de prova destas disciplinas. A segunda chamada vale a mesma pontuação da prova da disciplina. Então, 5.000 pontos com o mínimo de 1.500 pontos. Como funciona a recuperação? Você estará elegível à recuperação apenas se não atingir o critério mínimo de prova da disciplina e tiver realizado a prova da disciplina ou segunda chamada de prova. Então, para você ter direito à recuperação, você tem que ter realizado a primeira chamada ou a segunda chamada e não ter alcançado a pontuação mínima, que é 1.500 pontos. Aí você tem direito automaticamente, diferente da segunda chamada, que você tem que entrar na plataforma e solicitar a segunda chamada. A recuperação ela é automática. Também todas as datas já estão no calendário acadêmico e na disciplina. Só você entrar na sua disciplina que todas as datas estarão lá. A recuperação substituirá somente os pontos da prova da disciplina, valendo 5.000 pontos. Isso é óbvio. Então, se você realizar a prova de recuperação, você pode substituir a pontuação ruim que você tirou, tanto na primeira chamada como na segunda, caso você tenha realizado. Importante, caso você não realize a prova da disciplina ou a segunda chamada da disciplina, você não será elegível à realização da recuperação, estando assim automaticamente reprovado. Então, você que é aluno de matrícula tardia, obviamente você já perdeu a prova da primeira disciplina. Então, você precisa entrar no sistema e solicitar a segunda chamada de prova, que acontece na penúltima semana do semestre letivo. E caso você não vá bem nessa segunda chamada, na última semana você tem direito a realizar uma prova de recuperação para você tentar alcançar pelo menos os 1.500 pontos. Então, meus alunos, um bom estudo para vocês. Essa aqui foi uma aula especial sobre a pontuação no AVA, como você pode alcançar toda a pontuação dentro da plataforma. Então, um grande abraço a todos. Eu vou parar a gravação agora e já já nós vamos fazer aquele nosso momento das perguntas.